seus direitos, está condenado a perdê-los. Mas eu entendo esse momento de perplexidade, de uma certa depressão coletiva do Brasil, porque não é fácil o que está acontecendo. Se nós olharmos a eleição presidencial do seu ponto de vista popular, a metade mais um pouquinho do povo brasileiro votou na candidata que foi cassada e que está acusada, injustamente ou justamente, não quero entrar no mérito nesse momento agora, de estar envolvida num grande esquema de corrupção. E o outro lado, a metade menos um pouquinho, votou num candidato que também foi tragado pela denúncia chocante de gangsterismo e corrupção. Não é fácil para nenhuma nação olhar para o seu estamento político e os dois lados afogados, né, nesse abraço de corruptos, de pilantras, de mentirosos, e isso tudo cria esse momento de perplexidade. A luta do povo brasileiro não pode ser no parlamento, que está dominado por essa quadrilha de corruptos, embora haja ali muitos lutadores, mas hoje nós somos 100 e 600. Então a luta tem que ser fora do parlamento e o povo tem que ir pelo exemplo, pelo gradual esclarecimento do que de fato está em jogo, para que isso seja interrompido. E parte importante disso vai desaguar nas eleições de 2018, que tem um conteúdo plebiscitário, e eu espero que o povo transforme a sua revolta justa num gesto de luta e de cuidado, de zelo na escolha dos seus representantes. Eu quero acreditar que sim, porque não creio que haja acumulado as forças, né, para chegar ao limite de revogar o calendário ou de mudar a institucionalidade por um parlamentarismo que consente e cristaliza o poder nessa quadrilha de bandidos que nos governam hoje, que dominaram a maioria do Congresso Nacional. Mas isso só será garantido se a gente estiver vigilante e disposto a ir para a guerra se for necessário. Sem dúvida nenhuma. A partir do golpe, qualquer que seja a opinião que se tenha sobre a presidenta Dilma como governante, eu mesmo tenho uma opinião muito ruim, ela foi violada, né, como fiadora da democracia, porque na democracia, no Estado de Direito, só se faz impeachment quando o presidente comete lucidamente, ou seja, com a vontade de cometer um crime. E nem sequer a acusação protocolar que foi feita contra ela é crime de responsabilidade, muito menos se pode acusar o presidente de ter responsabilidade por um decreto de suplementação orçamentária, que não é tarefa do presidente ler tecnicalidades que passaram por 10 mil filtros antes de chegar para a sua assinatura. A partir daí é um vale-tudo. É um vale-tudo contra os trabalhadores, contra os aposentados, é um vale-tudo contra o interesse nacional, é uma violência revogar por decreto, sem conversar com ninguém, uma área de proteção do tamanho do Espírito Santo, que é contíguo do território do Amapá com o território do Pará, e para atender interesses estrangeiros. Esse canalha convocou as Forças Armadas Americanas para fazer exercícios militares pela primeira vez na história na Amazônia brasileira, na fronteira com a Venezuela, colocando fogueira, fogo, no ambiente em que o Brasil tem uma tradição de mediação, de capacidade de desarmar conflitos, pelo peso natural que temos na América Latina. Tudo é uma tragédia, por onde você queira olhar o que está acontecendo com o Brasil. Porque parte da esquerda, especialmente aquela que o lulismo representa, é também corresponsável por essa tragédia. Quem colocou o Michel Temer na linha de sucessão não fui eu. Foi o Lula, abusando da generosa popularidade que merecidamente tinha, impõe uma presidente inexperiente como a Dilma e bota um bandido como vice-presidente e financia o Eduardo Cunha para ser presidente da Câmara, entregando furnas para ele roubar. E eu estou dizendo isso agora com muita dor, porque eu apoiei todos esses governos, porque a gente vale pelo que é e pelo que nega. Mas agora eu acho que enquanto não há uma eleição, é preciso que a gente faça uma autocrítica, senão a gente não merece, sabe? A gente tem que ter humildade, reconhecer os nossos erros para que o povo volte a confiar em nós. Senão, qual é a razão? Como é que eu explico para o povo, como acabei de explicar para você, que houve um golpe de Estado e anteontem o Lula estava abraçado com o presidente do Senado que fez o golpe de Estado? Como é que se explica isso, meu irmão? Hoje, anteontem. Não pode ser assim. E não é que seja ruim a aliança é entre diferentes, há uma contradição em todas as alianças, e eu defendo a aliança. O Brasil é muito desigual, muito fragmentado, é preciso ter paciência para esses entendimentos entre diferentes. Eu estou falando de outra coisa, é da narrativa central desse momento, né, em que a gente chama o povo para entender que houve um golpe de Estado, e o PT vota no Eunício Oliveira para a presidência do Senado, que fez o golpe. Agora o PDT está disputando as eleições no Amazonas com o nosso companheiro Amazonino Mendes, e o PT está apoiando o Eduardo Braga, que foi ministro que liderou
os 8 votos da Câmara Federal pelo impeachment da Dilma. A Dilma não teve um voto no Amazonas, nem dos 3 senadores, nem nenhum deputado federal. E quem eles estão apoiando? O Eduardo Braga, francamente. Sabe, não é possível que só pela autoridade moral de sermos progressistas, só pela respeitável história do Lula, que ele se autoriza a brincar de Deus todo dia, mesmo depois da tragédia que está aí acontecendo. Tem que ser um programa e esse programa tem que revogar uma economia política que o Lula manteve do seu Fernando Henrique. E essa é a luta que nós temos que fazer, senão não tem unidade. Unidade para quê? Para voltar o Renan Calheiros para o poder, para voltar o Romero Jucá para o poder, para voltar o Eunício Oliveira para o poder, eu estou fora. O programa tem que ter clareza de que o grande desafio brasileiro hoje para resolver a resposta concreta para os milhões de empregos é interromper a desindustrialização, reforçar um programa de industrialização puxado, né, por 4 grandes blocos onde o Brasil tem expertise tecnológica bastante avançada, onde tem protagonismo institucional, gente capaz de fazer e onde o dinheiro, em parte, já está sendo substantivamente gasto. Complexo industrial do petróleo e gás, complexo industrial da saúde, complexo industrial da defesa e complexo industrial do agronegócio. Só para dar um exemplo, o Brasil, a União Federal vai comprar 17 bilhões de dólares de produtos do complexo industrial da saúde, remédio, prótese, cama de hospital, cadeira de roda, enfim, gerando emprego nos Estados Unidos, na Europa e na China. Qual é a razão da gente não equipar gente brasileira para produzir isso, cujo dinheiro nós já estamos gastando? E para fazer isso é preciso virar o jogo nesse instante. Primeiro, consolidar o endividamento do setor privado, que colapsou. Segundo, resolver a questão da equação falida do Estado brasileiro. Essa gente está quebrando o Brasil. Ainda antes de 2019, do próximo presidente da República, o Brasil vai chegar na iminência do calote, do colapso da dívida pública, e nós precisamos evitar essa tragédia e a volta da inflação. E, por fim, desenhar um modelo de desenvolvimento que substitua importações de maneira que o Brasil não alimente mais a ilusão de que nós vamos pagar o nosso modo moderno de consumo, de celular, de eletroeletrônico, de química fina, de meio diagnóstico médico, de carro tecnicamente avançado, comprado do estrangeiro, pagando com minério de ferro, petróleo bruto e agronegócio. Mesmo que seja uma proeza o que nossa gente está fazendo na agricultura e na mineração, não fecha a conta.